que um conservador merece um bom paredão, uma boa espingarda e um bom tiro e depois uma boa cova. Ele só não faz isso por uma questão de oportunidade. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Brasil, o que você achou das eleições municipais? Qual é a tua avaliação pessoal do resultado? Se favoreceu a direita, se favoreceu o PL, se você pessoalmente ficou satisfeito? Você acha que teu pai ficou satisfeito? Primeiro é o seguinte, eu destaco que o Bolsonaro passou em mais de 140 cidades e o Lula teve aparições muito tímidas. Inclusive o Lula fez algumas viagens, como por exemplo para o México, aquele negócio todo lá do avião ficou girando no México, e enfim, ficou, entre aspas, estranho para quem não está conectado com a política. Para quem está conectado, você viu que na verdade tinha muita gente escondendo o PT, escondendo o Lula. Então isso mostra duas diferenças. O Bolsonaro, onde ele pisava, ele era disputado. Qualquer lugar que eu ia, sem o meu pai, as pessoas pediam a presença dele. E o Lula, por outro lado, sendo escondido. O PT também sabe, o Olavo de Carvalho falava, o PT também sabe. A maioria dos brasileiros, ela é conservadora, ela se preocupa com a sua família, ela tem a sua fé, normalmente, a sua religião, não gosta de bandido. Então o PT também tem que se disfarçar durante a eleição. Ele esconde vermelho, alguns adotam verde e amarelo, outros pegam uns tons de violeta, mas sempre na tentativa de enganar as pessoas, porque se realmente você botar a cara e começar a fazer uma campanha falando que você quer ensinar ideologia de gênero na escola, que você se preocupa mais com o bandido do que com a vida do policial, e assim por diante, isso não são pautas, que vão te trazer muitos votos da maioria dos brasileiros. Então esse é o ponto número 1. Ponto número 2, foi a primeira vez que o presidente Bolsonaro, e aí eu me incluo também, que a gente caiu de cabeça numa campanha municipal. Vi que você viajou pra caramba. A gente viajou muito. Se somar a pré-campanha com a campanha, nós passamos por São Paulo, obviamente, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, passamos por Ceará, Amazonas, Alagoas. Eu acho que Espírito Santo nós passamos também na pré-campanha, quase começando. Goiás, fomos no lançamento lá da candidatura do Fred. Então a gente também percorreu uma boa parte do país e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. O PL teve mais de 500, cerca de 510 prefeituras. O PT, de cabeça não lembro agora, mas foi um resultado muito pífio. E, por exemplo, se você tirar uma fotografia do Nordeste, Paulo, você começa a ver como que essa eleição municipal ela virou mais para a direita. Das 9 capitais do Nordeste, o PL conseguiu eleger 2 capitais, Maceió, com o JHC, é uma pessoa que já tem nome, tá, gente? Vem desde antes do PL, mas atualmente está no PL. E também a Emília, que foi eleita prefeita em Aracaju, que é a capital do Sergipe. No Ceará, eu acho que foi uma das grandes surpresas positivas. O André é impressionante. O André ele não chegou a ser eleito, mas todos estão comentando assim, a vitória que foi a campanha dele. A quantidade de gente que ele levou para a rua, muitas aparições ali junto ao Nicolas, que também deu uma ênfase boa lá em Fortaleza. Ele conseguiu ter um jingle que pegou a juventude, pegou realmente as pessoas. Esse jingle, por exemplo, depois ele deu metástase, foi para Manaus. Acho que foi o Cauã que ligou, que fez, não foi o Cauã que fez, ele levou para várias outras cidades. E realmente conseguiu levar o André, que no começo da eleição tinha ali pelas pesquisas, eu sou meio cético com relação à pesquisa, tá, pessoal? Mas começava ali, se não me engano, com 5%, 6%, e acabou no primeiro turno com 40% e quase bateu na trave ali para ser eleito prefeito de Fortaleza. Isso daí tudo traz uma fotografia muito positiva quando você fala de direita e esquerda, e você vê, por último, finalizando a pergunta aqui para voltar para você, Paulo, que aquela imprensa maravilhosa fez um esforço tão grande para dizer que o Bolsonaro foi perdedor, que você realmente nota que é o sinal trocado. O Bolsonaro realmente foi um vencedor nessa eleição. E se o Bolsonaro foi o perdedor, eu pergunto, o PT foi o quê então? Agora, a parte desanimadora da análise é a seguinte, o PT, ele tinha menos prefeituras em 2020. Em 2020 o PT não ganhou de lavada das prefeituras, mas em 22 chegou e conseguiu, daquela maneira, eleger a presidência. Eleger, a gente sabe. Mas é bom a gente estar atento. Foi positivo? Com certeza. Mas foi só uma batalha. É continuar daqui adiante falando as verdades do governo da esquerda, falando as verdades do Lula e fazendo o nosso dever de casa também, tá? Capitais como em Cuiabá tem o Abílio,
né? A Araçatuba, para mim, foi um recado fortíssimo. Saiu o candidato do Edinho Silva, que é ex-ministro da Dilma, uma pessoa que tem desde a juventude uma conexão com o PT. Tinha ali, se você for botar o café com leite, né, entre o PT e um outro partido, era um café com leite que trocava a prefeitura de Araçatuba há cerca de 2 décadas entre eles, e agora o doutor Lapena furou essa bolha e foi eleito prefeito de Araçatuba. Já tem bomba relógio para desarmar lá, a gente está ciente, mas tem que estar de olho, acompanhando, porque se não fizer o dever de casa nas prefeituras, isso aí pode se virar contra nós. É absolutamente verdadeiro. Principalmente com lideranças novas, se elas não têm capacidade ainda, não têm de administrar uma máquina pública, que é difícil, o tiro pode sair pela culatra em 2 anos. Houve uma impressão, e eu falei bastante sobre isso, Eduardo, você pode se contrapor, fica à vontade, com a liberdade que a gente tem. Houve uma impressão de que o PL só não foi melhor porque não lançou mais candidatos. Em vários lugares o PL optou por não lançar candidaturas e houve uma demanda gigantesca do eleitorado de direita. Talvez o exemplo mais simbólico seja Curitiba, com o desempenho da Cris Grêmio avassalador. No final você acabou com 2 candidatos de direita. A Cris talvez ficasse chateado de eu dizer que são os 2 de direita. Não, mas você pode dizer que são 2 que não são de esquerda. 2, não, certamente. Cris muito de direita, e na outra chapa você tinha o Paulo Eduardo Martins, que é uma coisa inegável, né? Então, assim, 2 candidaturas à direita. Em São Paulo, você teve o exemplo, óbvio, o fenômeno que foi o Pablo Marçal. A gente pode falar um pouquinho sobre ele, sobre o Pablo Marçal. Mr. M. E o Mr. M. E o Nunes se colocando como um candidato de direita. Muito de direita. Eu saí assim, terminei a entrevista com o Nunes falando, pô, esse cara é mais direita que o Bolsonaro. E obviamente isso vai do político adaptando um pouco do discurso para onde ele está. Mas como é que você enxerga essa questão do PL em lugares como esse, ou Mato Grosso do Sul, não ter seguido com candidaturas próprias quando havia uma demanda do eleitorado claramente nessa direção? O PL a gente sabe, é um partido que ele está se desenhando, se pintando cada vez mais de direita. Tem gente ali dentro, né, o próprio presidente fala, né, tá pedindo a expulsão de alguns dos deputados. Então existe ali uma, como é que pode dizer, tá ocorrendo uma mistura, né? Não diria um conflito, que seria muito, muito forte, mas existem ali 2 partidos em um, né? Um partido com a visão mais conservadora e um outro com uma visão mais fisiológica, e esse tipo de questão ela vai se resolvendo como? Eleição após eleição. O próprio presidente Bolsonaro fala, né? Vai se depurando, vai se melhorando cada vez mais o partido. Era natural que esse tipo de situação que ela ocorresse. Agora, eu destaco que, por exemplo, em São Paulo, né, o Marçal, que na minha opinião é uma pessoa que meramente decorou o discurso da direita, nunca apoiou pauta da direita. A gente pergunta, né, onde é que ele estava quando o Daniel Silveira foi preso? Onde é que ele estava quando o pessoal do Rio de Janeiro foi preso? Qual é o vídeo dele forte contra a ideologia de gênero? Qual é o vídeo dele forte nesse ou naquele sentido de bandeiras que nós defendemos? Você não tem. Ele surgiu de 3 meses atrás, né? Apareceu, fez um discurso, polemizou nos debates, a todo momento estava lançando alguma polêmica para sempre estar ali transitando na pauta, mas ao final do dia percebeu-se que não é uma pessoa de direita. Eu não admito uma pessoa ser considerada de direita se ela faz o que ela fez, por exemplo, né, com um laudo falso contra o Boulos. O Boulos, gente, se você precisar fazer um laudo falso para ganhar do Boulos, você já perdeu. E a gente tem a questão moral. Se nós não tivermos a questão moral nos embasando para chegar ao poder, esquece, você tá igual ao PT já. Aquela questão de os fins justificam os meios. Então a moral lá é muito importante. E depois, né, acabou ali a gota d'água. Acabou a gota d'água sendo aquela transmissão ao vivo com Boulos. Aí fala, mas ele também chamou o Nunes. Não, eu tô gostando dele porque ele tá dialogando. Eu falo, gente, vocês querem que dialogue com o partido do Adélio Bispo? O cara que era membro do PSOL deu uma facada em Bolsonaro. Se você tá defendendo isso, você já não sabe nada do que tá acontecendo no cenário político. Para mim, a esquerda é o seguinte, a esquerda, ela só não te coloca no paredão, né, como disse o Mauro Iazia há um tempo atrás, do Partido Comunista Brasileiro, que um conservador merece um bom paredão, uma boa espingarda e um bom tiro e depois uma boa cova. Ele só não faz isso por uma questão de oportunidade. Vocês estão vendo, né, senhorinhas como a Iracina Gacho, 71 anos de idade, sendo colocada na cadeia, condenada a 14 anos de idade. Isso é a esquerda. Estude história. Não acho que o comunismo, a cortina de ferro, o Stalin, isso foi coisa do passado, não. Dentro da Câmara, eles festejam
né? Centenário da Revolução Bolchevique, né? Livros e filmes sobre Marighella. Então a esquerda, ela é isso. E o Boulos, ele representa isso. O Boulos, nas palavras de Jair Bolsonaro, é o PT piorado. Então, o Bolsonaro chegou a falar isso. Então, contra esse cara, você nunca vai ver eu no meu YouTube, abrindo um canal no meu YouTube com os meus seguidores para dar a chance pro Boulos ficar falando, trocando um sorrisinho com ele. Mas teve uma postura dúbia do PL em relação ao Marçal? Ou de figuras do PL, por exemplo, a postura do Nicolas, você sabe, meu amigo querido, gosto muito dele. Sim. Mas Nicolas, outros nomes grandes do PL que tiveram uma postura, digamos assim, dúbia em relação ao Marçal. Sim. Eu acho que isso daí, Paulo, a gente resolve internamente. O presidente Bolsonaro já conversou com o Nicolas, eu não sei o que ele conversou, tá? Realmente não foi uma postura que eu particularmente, né, me engajei e incentivei, não foi bacana, essa é a minha opinião, mas a minha opinião pouco importa. Mas, né? O que você reputa esse fascínio que muita gente boa? Acho que o Nicolas, ninguém diz que o Nicolas não é um dos melhores nomes, um coração maravilhoso, uma pessoa inteligentíssima, brilhante. O que houve por um fascínio desse? Eu devo perguntar até a ele próprio, que eu gosto muito. É complicado porque eu vou acabar caindo numa crítica, eu não quero criticar ele publicamente. Se eu quiser falar com o Nicolas, eu passo o meu telefone e ligo pra ele. Tá, Paulo? Eu vou cruzar meus braços aqui e me recolher. Justo. Pra não criar polêmica, porque se eu chegar aqui e falar alguma coisa e eu usar uma palavra errada, vão pegar e vão transformar nisso podem transformar no carnaval, não você, mas pessoas que não fazem jornalismo sério, e tentar criar uma crise em cima disso. O Nicolas é nota 10, tá? Pra mim foi o cabo eleitoral principal ali do Bruno Engler, do André Fernandes, trabalho excepcional e tá de parabéns. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.